Então, esse é o nosso penúltimo bate-papo sobre saúde mental da rodada de 2023. E eu já quero agradecer aí antecipadamente a presença do Instituto Caminhar, que está aqui com a gente, nosso parceiro desde o primeiro encontro. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia positiva, o sentido da vida. E na próxima quinzena, no dia 31, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento da vida, sobre entusiasmo, também com o Instituto Caminhar. Então, lembrando que esses temas, eles foram pensados e escolhidos com muito carinho e muito cuidado. Os conteúdos foram muito bem trabalhados pela equipe do Instituto Caminhar. E caso vocês queiram sugerir outros temas, mande para a gente aqui no chat, para que futuramente eles possam ser incluídos na programação. Dando um recadinho aqui para quem deseja iniciar o tratamento psicoterápico, todas as sextas-feiras, o Instituto Caminhar realiza grupos temáticos para o maior entendimento e desenvolvimento das necessidades. Então, quem desejar participar desses grupos temáticos, coloque o nome completo com o DDD aqui no chat, ou se preferir, chame a gente, qualquer uma de nós do Promoprev, que nós daremos o encaminhamento para o Instituto Caminhar. O nosso chat fica aberto para perguntas, para interações. No final, a Dani vai responder algumas perguntas. A Dani já é nossa parceira, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. Ela é psicóloga, pós-graduanda em psicologia clínica e psiconutrição do comportamento alimentar e realiza atividades e atendimentos no Instituto Caminhar com adolescentes e adultos. E ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a psicologia positiva, o sentido da vida. A psicologia positiva é um campo da psicologia, né, que se concentra no estudo e promoção dos aspectos positivos da experiência humana, como bem-estar, felicidade, resiliência e crescimento pessoal. Ela busca entender e cultivar os fatores que contribuem para uma vida significativa e gratificante. E explora temas como emoções positivas, forças pessoais, relacionamentos saudáveis, engajamentos em atividades prazerosas e o sentido de realização. Um tema muito necessário, então vamos aprender para a gente praticar aí dentro das nossas possibilidades. Dani, muito Sim, obrigada de novo, fica à vontade. obrigada. Termina aí, por favor, a sua autoapresentação. Fala para a gente um Perfeito, pouquinho Tati. de qual é o sentido da vida. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Agradeço a todos a presença, a paciência, a credibilidade. Bom, gente, eu trabalho há algum tempo com a psicologia. A psicologia positiva, ela é algo muito novo no ramo da psicologia. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, tá, sobre o que é psicologia positiva. As pessoas têm uma visão muito assim, uma utopia, né? É algo que você tem que ter o pensamento positivo. Não, é uma ciência, como a Tati mesmo falou, né? Nessa busca por melhorar a qualidade de vida do ser humano. E aí eu vou explicar para vocês, a ideia hoje é fazerem vocês pensar mesmo, vocês pensarem sobre o que é o sentido da vida. Será que existe mesmo esse sentido da vida? E aí eu quero lançar uma pergunta que vocês vão guardar agora e vão tentar me responder no final, que é: qual que é o sentido da vida para você, em particular? Eu quero que vocês pensem durante esse momento nosso aqui, fiquem à vontade para perguntar. Eu quero que vocês participem também, que isso é muito importante. Então, eu quero começar, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Me vendo, me ouvindo? Pelo slide? Vendo e ouvindo Tudo certo. perfeitamente. Perfeito, então vamos começar. Bom, eu quero começar falando sobre a psicologia positiva. Quem é, né, essa abordagem? Por que, né, está sendo tão difundida e falada nos dias atuais? Qual que é a tríade da psicologia positiva? Ela enfoca, o foco dessa parte da psicologia são essas três áreas, né? São pessoas, então a gente vai olhar para a pessoa como indivíduo e procurar uma vida mais feliz e significativa, né? A sociedade, para ser uma sociedade mais humanizada, mais humana, e as organizações. Aí entra várias áreas, inclusive o trabalho. Então, a psicologia positiva, ela vem como uma releitura dessa questão. As outras abordagens, a psicanálise e a TCC,
ela tem uma visão muito de tirar o indivíduo do estado de adoecimento. Então, ele vai focar muito no adoecimento. Então, ansiedade, não que a psicologia positiva não trate a ansiedade, mas qual que é a premissa da psicologia positiva? Ela vê a questão do adoecimento como algo que pode ser prevenido, né? Então, você não precisa estar adoecido para ter na sua vida a psicologia positiva. Pelo contrário. Não, então, eu recebo muita gente no setting terapêutico que está buscando o autoconhecimento, né, o desenvolvimento pessoal. Então, a psicologia positiva não é aquela utopia de ver tudo de forma positiva, que nem a positividade tóxica. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, né? Ah, é aquela pessoa que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. E às vezes isso não é possível. Às vezes a situação é ruim, é precária. E a psicologia positiva, ela vem na premissa de algo, você sair do negativo para o positivo, não na premissa de, eu vou pensar positivo e vou ter algo positivo. Entendem? Então, assim, é um trabalho que é feito para mudar os circuitos cerebrais. Porque se a gente for parar para pensar na questão da evolução do ser humano, né? O homem primitivo, ele vivia para sobreviver. Então, o circuito de sobrevivência do homem estava ali, trabalhando a todo vapor. A grande questão é que a gente não abandonou ainda esse circuito de sobrevivência. Então, a gente come, sobrevive e reproduz. Come, sobrevive e reproduz. E aí a gente chegou hoje e tem qual o sentido da vida? Tá, é só nascer, viver e morrer? Então, sim, são indagações que às vezes, né, a gente acaba, sei lá, construindo, porque nós fomos ensinados assim, né? Sobreviver, eu preciso sobreviver. Existem outros circuitos cerebrais que a gente precisa ativar, porque aí vai desenvolver esse cérebro primitivo, que foi muito bem estabelecido, não é à toa que nós estamos vivendo hoje a civilização com tecnologias, né, e tudo em volta de sobreviver. Então, a questão da sobrevivência, querendo ou não, gera ansiedade, né? A gente quer saber, e o futuro, como que vai ser? O futuro vai chegar. Mas você tem que viver esses outros circuitos cerebrais. Quais seriam esses outros circuitos cerebrais que a gente precisa trabalhar e ativar? E a psicologia positiva vem muito em volta disso. É a questão da empatia, a questão da gentileza. O que significa tudo isso? Essas palavras lançadas assim, é tudo vazio. Eu posso ter empatia, mas não praticar a empatia efetivamente. Basicamente, pessoal, é você saber ter o conhecimento das suas qualidades, das suas habilidades e utilizar isso para o seu bem e para o bem dos demais. Isso é empatia. E nós não somos ensinados a isso, nós somos ensinados a sobreviver a todo custo. Então, conforme fomos evoluindo, nós, né, ficamos presos muito nesse sentido de eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver. E hoje nós temos alguns agravantes, né? Nós vivemos uma sociedade que, além de sobreviver, você tem que sobressair. Então, assim, sempre tem aquela, eu preciso tirar a maior nota, eu preciso me sobressair profissionalmente. E às vezes as pessoas criam isso como o sentido da vida delas. Será que o sentido da vida é só você ter uma família, filhos, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, um bom status? Não, isso é um meio, porque a gente se perde muito nessa questão de ter e não vive o processo de conquistar essas coisas. E isso é altamente adoecedor. Enquanto nós não ativarmos os outros circuitos, além da sobrevivência, porque essa questão também de provar que você pode entra nessa questão da sobrevivência, nós vamos engordar mais ainda a questão da estatística do adoecimento no futuro, por ansiedade, por síndrome do pânico, por depressão, né, autoextermínio. As estatísticas provam que provavelmente a humanidade está caminhando para algo que é altamente autodestrutivo, né? Voltando na questão do sentido da vida, nós nos perdemos nessa questão do sentido da vida. Então, é importante agora a gente fazer uma autoanálise, principalmente, até porque a mudança começa dentro de todos nós. Não adianta você cobrar a mudança do externo se você não se muda por dentro nesse sentido. Então, a questão dos circuitos cerebrais, né? E a questão também
de você entender que a vida, ela tem finitude. Nós não somos eternos. E é isso que dá sentido para a vida. Nossa evolução. O sentido da vida é evolução. O homem primitivo, ele teve um sentido, que era sobreviver. O nosso é viver e tornar essa vida aqui, agora, boa de se viver. Ah, Dani, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho condições de fazer isso? Por que que você não tem condições? Porque você está focado ainda no circuito de sobreviver. Não que não seja necessário que você sobreviva, que você trabalhe, que você tenha a sua rotina. Mas a gente precisa acionar esses outros circuitos. Inclusive, a neurociência, eu gosto muito de estudar sobre a neurociência, apesar de não atuar nessa área, fala sobre a atuação de alguns hormônios. Inclusive, tem a ocitocina, que é o hormônio do amor. Dizem que chamam, né, de o hormônio do amor. E ele geralmente é ativado quando você está apaixonado, obviamente, mas ninguém, né, tem tempo para ficar apaixonado, porque ninguém aqui é adolescente, todo mundo trabalha. Mas quando você faz o bem para alguém, por exemplo, também é ativada a ocitocina. E isso faz bem para você. Não tem aquele momento que você às vezes faz o bem para alguém, às vezes ninguém nem percebe, você nem tem reconhecimento, mas você se sente bem. Então, isso é o circuito da empatia que faz dar sentido para sua vida. Eu, por exemplo, eu estou vivendo aqui o meu propósito, que é trazer o máximo de informações para as pessoas, para tentar transformar essas vidas em vidas que realmente vale a pena viver, né? Esse é o sentido da minha vida, e isso eu estou fazendo com muito prazer. E isso me traz muito prazer do depois também, que eu percebo que as pessoas conseguiram se enxergar. Esse é o processo do sentido da vida. Não é possuir coisas, não é o status, é você sentir, é você viver aquilo, é você perceber que você nasceu, viveu e você vai morrer. Um dia vai acabar, né? A gente só não pode ficar muito preso nessa questão da finitude, porque isso é assunto para uma outra temática, né? Que é a questão da aceitação do fim da vida, e isso é muito mais complexo e mais profundo. Então, acho que isso é muito ideal que você trabalhe na sua própria terapia, né? Porque aí o grupo fica bem difícil. E aí você vai me perguntar, né? Como que eu vou buscar, Dani, o sentido da vida? Eu vou dar aqui um passo a passo que você pode tentar fazer para melhorar nesse aspecto, para você se encontrar no seu sentido da vida. Que é o quê? Basicamente, a psicologia positiva, ela traz algumas premissas e eu vou trazer para vocês aqui, né? Primeiro passo, obviamente, que é autoconhecimento. Você precisa se conhecer o suficiente para saber das suas habilidades e o que você pode oferecer para o seu desenvolvimento e para o bem de todos. Isso é primordial, né? O autocuidado. Por que o autocuidado? Gente adoecida não consegue ajudar o outro, não consegue ter empatia porque não tem energia para isso. Então é necessário que haja esse cuidado com o seu corpo, esse cuidado com a sua alma, com o seu psicológico, com o seu tempo. Isso é muito importante, né? A empatia que eu falei no início para vocês, mas a empatia não é aquela empatia que eu sinto, é aquela empatia que eu vivo, né? Porque é diferente. Eu posso sentir empatia, ficar com pena, ficar com dó e não fazer nada, né? Eu tenho uma habilidade, eu tenho um conhecimento e eu não falo sobre esse conhecimento para ajudar outras pessoas, né? E a generosidade, que vem de encontro também com a empatia, né? Vem a execução da empatia, né? Eu tenho empatia, mas eu não faço. Então, essa busca, ela começa por aqui. E cada um vai seguir da melhor forma possível. Não é uma utopia a psicologia positiva ou achar um sentido da vida. É uma questão lógica de evolução. Se você não acha um sentido para a sua vida, você não consegue evoluir. Você vai viver como o homem primitivo. Você vai nascer, vai sobreviver e vai morrer. Aí, às vezes, vai nascer, vai sobreviver, reproduzir e morrer. Será que é só isso? Será que a gente não pode buscar algo mais? E talvez isso seja muito necessário, você encontrar esse sentido da vida simples, para não te gerar mais ansiedade, porque aí, como a gente fica preso no circuito de sobrevivência, é uma bomba de cortisol, uma bomba de, eu preciso sobreviver, eu preciso conquistar, e no final das contas, o sentido não tem. O sentido é você conquistar. Tá, mas conquistar para quê? E por quê? Né? Então, eu pego muito paciente ansioso, que às vezes sai, acabou de sair da faculdade e perde o sentido da vida, porque ele achou que aquilo ali ia ser o sentido da vida dele, e não era. Era só um meio para se chegar
até o sentido da vida daquela pessoa. Ah, Dani, mas eu já não tenho mais prazer no meu trabalho. Por que que você perdeu o prazer no seu trabalho? Será que é no seu trabalho? Será que você precisa trabalhar isso em terapia? Inclusive, né, a Tati estava falando sobre os grupos temáticos. A gente vai ter também. Se vocês tiverem interesse em falar sobre essas questões do sentido da vida, procurem ela. Nós podemos fazer toda sexta-feira ou sábado. A Elívia estava me falando que tem essas opções para a gente poder, dependendo da disponibilidade de vocês. Então, fiquem à vontade. Podem procurar, viu, Tati? Pode fazer sexta ou sábado, tá? Dependendo da demanda de vocês aí, que a gente se encontra, tá? E isso é muito importante de ser falado. E, inclusive, o ideal seria ser ensinado desde a primeira infância, né? O sentido da vida, o valor da vida. A vida é o nosso bem mais precioso, né? E às vezes tem muita gente que perde esse sentido porque nunca teve esse sentido, né? Então, nós temos aí uma crescente dos adoecimentos, e inclusive tentativas e até, né, o próprio autoextermínio, e tem crescido bastante, principalmente entre os jovens, pessoas idosas, depois que se aposentam. Por quê? Porque elas percebem que não tem mais sentido. O que era para ser o meio de chegar ao objetivo de vida se tornou o sentido da vida daquela pessoa. E não tem que ser assim, não pode ser assim. Nós precisamos ter essa consciência, e isso é construído. A psicologia positiva, ela tem, além de todas aquelas questões de resiliência, essa missão, digamos assim, de construir, de melhorar o funcionamento desses circuitos cerebrais no ser humano. Não é nada de coach ou, ai, vamos fazer uma reprogramação. Não, não é isso. É realmente evoluir. Nós estamos em evolução constante, seja tecnológica, seja, né, de avanços na medicina. E por que que nosso cérebro, ele simplesmente parou no que é primitivo? Né, nesse sentido de se enxergar como ser, enxergar o seu valor e a necessidade de ter um sentido na vida. Porque é muito comum você ouvir uma pessoa que está com crise de ansiedade ou que tem depressão dizer: eu perdi o sentido da vida, eu não tenho mais motivos para viver. Vamos buscar entender por quê? Porque não é simplesmente o sentir, tem toda uma questão, né, de questão neurológica, né, tem que ser investigado porque aquela pessoa está adoecida, mas o sentido da vida, ela é feita por cada um de nós. Cada um vai ter o seu sentido da vida. Então, o sentido da vida não é ter carro, não é ter muito dinheiro, não é fazer viagens. Isso é um meio. E aí entra outro conceito que eu gosto muito de trabalhar. E eu já trabalhei várias vezes com vocês em outras oportunidades, que é o conceito de ser feliz ou estar feliz. É outra coisa que a gente precisa entender. Quando você entender, compreender e aceitar que você está aqui nessa terra para estar feliz e não ser feliz, você vai começar a melhorar a forma de lidar com essa questão do sentido da vida, porque nem sempre vai fazer sentido aquilo ali. A positividade, voltando na questão da positividade tóxica também. Às vezes a gente escuta muito isso, né, de pessoas queridas que querem nos acolher. Não, mas vai dar tudo certo. Às vezes envolve até questão religiosa, é porque Deus quis assim. Não, tem, às vezes não tem o porquê, não tem como a pessoa racionalizar dessa forma. E você precisa encarar o que é real. E a psicologia positiva, ela traz também isso, né? Às vezes a gente fica com um pouco de preconceito e até alguns conhecem, né, o que é difundido é que não, que é porque a psicologia positiva, a gente vê a palavra positiva, a gente acha que vai ser algo assim que vai transformar e é a receita de bolo. Não. É uma ciência que realmente estuda o bem-estar do ser humano. E é uma questão até preventiva, né? Porque, como eu falei no início, as outras abordagens, muitas vezes, elas trabalham a questão do tirar o paciente daquela situação de vulnerabilidade. A psicologia positiva, ela também trata isso, é óbvio, mas a premissa dela é não permitir que as pessoas cheguem a esse ponto, né? Que você trate antes, que você não chegue ao fundo do poço, é que você não tenha que lidar com o adoecimento em si. Então, é bem preventivo. Né? Então, assim, é uma área que tem crescido bastante, tem se difundido, tem se tornado muito bem, digamos assim, representado. Temos vários autores, né, que falam sobre isso. Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar, como eu falei, em grupos temáticos sobre isso, para a gente poder até aprofundar, né, que é muito importante que haja esse conhecimento, porque o conhecimento é que vai transformar, né? Ouvir falar
viver isso, se permitir viver isso, é muito importante, né? Então, a ideia disso aqui eu achei incrível, né? Esses encontros quinzenais, semanais, né? Quinzenais, eu acho, que é para exatamente tratar de temáticas que às vezes parecem ser tão assim cotidianas, né? Porque todo mundo pergunta em algum momento da vida, qual que é o sentido da nossa vida? E sempre tem aquelas mesmas respostas, né? Bem automáticas. Então vamos pensar, pessoal. Isso é muito importante. Né? Nosso cérebro ele está em evolução e é uma máquina incrível, fantástica. Se a gente for estudar, você fica maravilhado com o tanto que é sofisticado, o tanto que você pode se melhorar, melhorar o mundo. Então, é um processo evolutivo que nós estamos vivendo, a gente precisa viver isso. E não é confortável. Então, não vamos criar expectativas de que vai ser confortável viver. Nem sempre. Você vai ter momentos felizes que você vai ter que aproveitar o máximo possível. E é isso. Compreender e aceitar isso. Não tem nada de utopia, não tem nada de mágico. É viver o que tem que ser vivido dentro das possibilidades, dentro das nossas vulnerabilidades e dentro do que é oferecido também no nosso meio. Lembrando, né, que, como eu falei, não há nada de utópico nisso, tem muita gente que tem a parte social. Não dá para aplicar a psicologia positiva também em cenários de vulnerabilidade social, onde a pessoa tem um adoecimento não só psicológico, mas social, financeiro, né? A gente também tem que ter esse olhar, porque tem muita gente que não tem condições, não tem acesso ao cuidado da saúde física, muito menos mental. Né? Mas tendo em vista o cenário que nós estamos aqui todos inseridos, né, nós temos essa possibilidade de ter esse cuidado antecipado, de nos prevenir, de nos colocarmos em uma posição de, né, de dirigirmos nossa história de vida. Tem gente que, infelizmente, não tem essa possibilidade. Como nós temos, vamos fazer uso disso, dessa possibilidade de evolução, de sermos racionais, né? Algumas pessoas duvidam muito dessa racionalidade, mas eu acredito que nós somos seres racionais e nós podemos mudar, melhorar. Algumas pessoas pioram, mas enfim, a vida é assim, a gente tem que seguir. Então, é importante que vocês parem e pensem sobre isso. E aí, como eu falei, né? Qual que é o sentido da sua vida agora? Partindo desse ponto de vista, dessas questões que eu trouxe a vocês, né, desses esclarecimentos, eu não sei se surgiu alguma dúvida, a ideia, como o próprio nome do grupo fala, né, roda de conversa. Eu quero saber de vocês, eu quero que vocês participem também. Perguntas, dúvidas, ansiedades sobre qual que é o sentido da vida. Me digam. Alguém quer falar? Quem é o corajoso ou corajosa? Pessoal, só abrir o microfone, tá? Fiquem à vontade Fiquem à vontade mesmo. para perguntar. Isso. Alô? Sim? Estão me ouvindo? Então, sim, pode falar. Se identifique, por favor. J. Luz, de Vila do Conde. Ah, Sim, diga. é o sentido da vida, né? Isso. Olha, o sentido da vida, na minha concepção, antes, era Sim. tudo aquilo que eu pensava, tudo que eu queria, tudo que eu podia usufruir no mundo. E aí, em 1991, tudo Sim. isso mudou. Tudo isso mudou. Agora nós E o que temos aconteceu? eu encontrei um verdadeiro Deus, que hoje em dia ele é o meu sentido de vida. Sim. Tá? Então eu vivo, respiro, ando, tudo por ele, com ele e por ele. Então ele é o meu sentido. Muito Hoje bom. mudou totalmente. Sim. Agora a gente tem, digamos assim, todo um prospecto para seguir. Não é mais aquilo que eu queria, não é mais a minha vontade, mas a vontade dele para mim e diante da sociedade. Hoje em dia Sim. eu me sinto assim com menos peso, porque eu vejo que como ele mesmo disse, né, para pegar todos os meus pecados, meus pesos, dá para ele, que ele vai carregar, me ajudar. E é claro que a minha cruz eu vou segurar, mas ele me ajuda em todos os sentidos para que eu possa galgar degrau por degrau até chegar ao final. Que Sim. nesse final ele já preparou uma morada especial para mim.
Jota, isso daí é muito importante que você trouxe, que é transcender. Você conseguiu transcender através da espiritualidade. Então, isso também é um ponto muito interessante. Isso também traz sentido para a vida, né? Certo. E aí, lembrando que a questão da empatia entra muito nos mandamentos, em um dos mandamentos, que é amar o próximo. Então, querendo ou não, tudo faz sentido nessa questão. No final das contas, nós precisamos amar, né? Aí vem a questão da ocitocina, de fazer o bem. Então, Perfeito. tudo, né, nos traz esse sentido. Muito bom. Muito obrigada pela sua experiência. Inclusive, eu também sou E cristã. só para fechar, como Sim. você falou, ele sintetizou os 10 mandamentos e mais a Torá que existia, as leis, Sim, ele sintetizou em amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o entendimento, sim. e também isso, amar o próximo como a si mesmo. A Muito questão bom. da empatia, se colocar no lugar do próximo, de viver Sim. a realidade daquele que está isso sofrendo, talvez aquilo que eu já sofri. Uhum. Exatamente. Entra a questão da empatia, a generosidade, né? Que a Isso, generosidade independe se você sentiu ou não aquilo, né? Já a isso. empatia, você precisa ter passado por aquilo para você poder oferecer essa empatia. Excelente, muito obrigada pela Eu que participação. agradeço. Tchau, tchau. Quem mais, gente? Depois dessa Laiane está com a inspiração. mãozinha levantada. Oi, gente, bom dia. Eu fui Oi, inspirada aí pelo José Maria. muito bom. Pode falar. E eu estou fazendo um MBA de Sim, Executivo em Saúde e tem uma matéria falando só sobre a importância da espiritualidade nos tratamentos de saúde. Então, o José Maria trouxe uma pegada aí muito ligada à conexão com Deus. E aí, às vezes, para quem não é cristão, quem não acredita, fala, vem um papo de religião. Mas isso hoje já é reconhecido cientificamente, né? Que é. a oração, ela ativa aqui o nosso lobo frontal, então você começa a ter pensamentos melhores, você consegue mudar a sua realidade a partir do que você está trabalhando na sua mente. E a questão da conexão com Deus, independente de religião, porque religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Isso. Então, aqui a gente está falando sobre espiritualidade. Espiritualidade você vai praticar aí na religião que você bem entender, ou quem não gosta de ter nenhuma religião, não precisa ter religião. Exatamente. Basta que você, com a sua espiritualidade, reconhecendo que nós somos seres, além de humanos espirituais, a gente trabalhe isso. E a gente trabalhe com pensamentos positivos. Quem gosta de ler a Bíblia, lá vai ter vários ensinamentos de como alcançar ali um bem-estar. E isso não significa que não teremos problemas, ao contrário, pode ser que tenhamos até mais problemas. Mas é importante que a gente ali, se apegando a uma crença, se apegando a essa questão de que tudo vai dar certo, e com vibrações positivas, a gente vai conseguir passar pelas dificuldades que é normais do dia a dia, é normal para essa vida na Terra, que a gente passe por várias provações, várias dificuldades, e que a gente consiga trilhar um caminho ali do bem, e conseguir controlar a nossa mentalidade ali, para a gente não adoecer mentalmente, porque a nossa cabeça, a saúde dela, tem muito a ver com os nossos pensamentos. Então, se eu estou o tempo todo com pensamentos negativos, com pensamentos de perseguição, pensamentos de depreciação do que eu tenho e do que está ao meu redor, a tendência é só piorar. Então, adorei aí a colocação tanto da Daniele, da nossa psicóloga, quanto do nosso beneficiário. E aí eu quis fazer essa contribuição. Muito Adorei. obrigada. Muito Obrigada. obrigada. É importantíssima a espiritualidade. Mais alguém quer falar? Pode ser espiritualidade, outra questão também. Não? Não tem problema. Bom, a questão da espiritualidade, eu quero aprofundar. Temos uma Sim. pessoa aqui, a Eu Silma. Pode levantei a ligar o mãozinha. microfone, Silma. Ah, tá. Pode falar. É que eu não estou vendo Eu, aqui. Fica à eu vontade. levantei a mãozinha. Então, bom dia a Bom todos. dia. Eu gosto demais da psicologia positiva. Eu também sou psicóloga, tá? Daniele.
Sim, E a prazer. psicologia positiva, o próprio nome já fala, né? Positiva. E como é que a gente pode ser positiva? Eu achei muito interessante as duas falas aí dos nossos colegas, porque a espiritualidade, eu acho que é algo que tem emergido muito nos últimos tempos, né? Está totalmente ligada diretamente à questão psicológica e hoje se trabalha muito a questão da espiritualidade dentro das organizações, né? Que é a questão do fator humano mesmo. Sim, Então, voltando lá à sua pergunta, o sentido da minha vida é ser feliz. Então, como que eu posso ser feliz? Então, tenho que procurar os caminhos que me levam à felicidade. sim, exatamente. E com certeza, né, quem me guia nisso aí, não tenho dúvida que é Deus. É muito bom esse encontro, tenho feito essa prática nos últimos tempos, e eu creio que Uhum, cada vez mais que a gente vai adquirindo experiência, né, que nos leva para o fim, isso fica cada vez mais latente e importante, que a gente se desenvolva nesse sentido. sim. Então, é um tema, espetacular, né, tanto a psicologia positiva quanto a espiritualidade, então me chamou muita atenção quando o colega iniciou. Eu acho que ele já estava prontinho para Já está nada é à engatilhado. toa, né, ele já estava prontinho para falar do assunto. Então isso é muito bom, porque para despertar dentro da gente, muitas vezes a gente se esquece, existe uma preocupação muito grande na nossa vida, no dia a dia, correria, a gente cumprir todos os compromissos, estar sempre à frente, né, principalmente nós mulheres, estamos numa luta muito grande de conquistarmos o nosso espaço, então a nossa luta, não, sem querer desmerecer os homens, mas assim, a nossa luta é muito grande para que a gente possa assumir, né, tá sendo visto o tempo todo. Então a gente termina esquecendo um pouco dessa questão e esquecendo de si, né? Porque como tá, eu vou usar os termos dele, né, o que ele comentou, e a Laiane também. É amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, esse amor é duvidoso com o outro, né. Exatamente. Então, é o autoconhecimento, você voltar para si, sem nenhuma pretensão de egoísmo, mas de cuidar de si, né. Se Deus te colocou aqui, né, foi para ser feliz. Então essa busca do caminho e essa psicologia positiva, ela fala muito disso. Olhe para ti, né, te cuide, para você depois cuidar do outro, para depois você enxergar o outro. Então acho que é muito peculiar o tema, muito, eu dou os parabéns aí por esse tema, por essa busca, e é muito bom. E é muito bom a gente ouvir, e é muito bom a gente estar com esse alerta o tempo todo, aquilo que eu falei, né, às vezes a gente até se acha bam-bam-bam, muito doutor no assunto, e termina esquecendo, aí quando a gente escuta: "Pô, deixa eu me colocar novamente aqui no lugar, porque estou fugindo um pouco", né. Então eu só tenho a agradecer, foi muito bom, e reforço aí a questão, né, da espiritualidade, bem ligada a essa psicologia positiva. Muito bom mesmo. Obrigada aí, viu. Eu que agradeço. Muito bom. Uhum. Bom, né, ouvir sempre. Eu confesso que a minha abordagem central é a psicanálise. Eu aprofundei nos últimos dias na psicologia positiva e consegui perceber o tanto que ela é muito boa para trabalhar tanto o paciente que está adoecido, quanto aquelas pessoas que não estão adoecidas. E às vezes a psicanálise ela falha muito nisso, sabe, de trabalhar essa pessoa que não tem uma demanda, né? E essa questão da espiritualidade que foi trazida pelo senhor Jota, né? Ela calhou muito bem, incrível, muito boa, muito interessante, né, a gente vê a correlação, essa transcendência que a gente faz, muitas vezes, com a espiritualidade, e é necessário, mesmo que não tenha religiosidade, mas que tenha a espiritualidade. Alguém mais? E por enquanto não, Dani. Não. Bom, gente, então é basicamente isso, né? Cada um vai seguir o seu sentido da vida, vai encontrar, como a minha colega falou aqui por último, né? Que ela tem um caminho, ela está seguindo um caminho, mas ela sabe que no final ela vai ter uma recompensa. E o sentido da vida não é exatamente você conquistar as coisas, mas é o que você vai encontrar no final e o que você construiu nessa caminhada, né? E muitas vezes nós psicólogos, né, como ela mesma falou, a gente se perde muito nessa questão de, eu tenho que fazer o bem para o outro, mas eu preciso também olhar para o meu cuidado, para o meu autocuidado, e isso não é egoísmo, gente, isso é importantíssimo, como o próprio mandamento diz, né?
Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, comece por aí, o amor. Emanar esse amor para que haja a liberação da ocitocina e de outros hormônios também que trazem essa, né, essa sensação de bem-estar. E eu quero dizer para vocês que nós, o Instituto, nós estamos à disposição. Terapia individual, online, presencial. Eu estou falando com vocês, para vocês terem noção, aqui do Mato Grosso, da cidade de Barra do Garças. Então, assim, a tecnologia trouxe essa possibilidade também para a gente poder conversar. Eu sei que tem gente de vários lugares aí, né? Tem pessoal. Vocês estão falando da onde, pessoal? Brasília. Brasília, o que mais? Tem algum estado? Falando, Amazonas, Rio de falando sobre Janeiro? Barcarena, no Pará. Olha, gente, aí tá quente? Não, não porque Não? estou na sala 20 graus aqui, na sala de comando. Ah, tá. Porque aqui no Mas tá Mato quentão, Grosso, tá aqui no muito Mato quente. Grosso também, menino, tá Estamos no muito verão quente. paraense. Verão Eita, que paraense. delícia. Só Quem chove mais? à noite e madrugada. Oh, que coisa boa. Uma chuvinha para dormir. Quem mais, gente? Quero saber aqui. Dani, tem Sim, Palmas, tem Tucuruí, tem Acre, tem o pessoal aí pertinho de tá. você. Olha só. Só lugar que eu Natália lembro tá de comida aí boa. também, pertinho no Mato Grosso. Olha, muito bom, gente. Então, é isso. Se vocês precisarem, a gente atende em qualquer lugar no online. É uma prática que tem se tornado muito efetiva. Nós temos muitos resultados positivos, né, em relação ao tratamento psicoterápico. Eu imagino que algumas pessoas já tiveram, né, já teve essa experiência de fazer o acompanhamento online. Então, fiquem à vontade. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa troca maravilhosa, incrível. Aprendi muita coisa com vocês aqui hoje. Me aproximei mais ainda da questão da espiritualidade. Eu quero agradecer de coração e dizer que eu estou à disposição para qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer ansiedade. Podem procurar, que nós estamos prontos para ajudar vocês. Tá bom? Tá Querem joia, falar alguma Dani. coisa? Muito obrigada, quero agradecer aí de novo a sua presença, a parceria do Instituto Nada. Caminhar, né? O pessoal aí que quiser fazer esse atendimento mais individualizado com o Instituto Caminhar, se não quiser colocar aqui no chat, procura uma de nós do Promoprev, nós daremos o encaminhamento, o Instituto Caminhar entra em contato para fazer esse agendamento. Então fica aí o convite também para o próximo encontro, no dia 31. A gente vai falar sobre o movimento da vida, né? Sobre a questão do entusiasmo. Agradecer a participação de todos vocês. Esse vídeo, como os demais outros do Programa de Saúde Mental, estão disponíveis no canal do YouTube da Evida, tá? Então, depois vocês podem compartilhar, podem enviar aí para os colegas, para os amigos, para os familiares. E agora vamos fazer a nossa foto. Vamos abrir as câmeras, vamos tirar uma foto para a gente postar nas redes sociais, marcar a Evida, marcar o Instituto Caminhar, marcar a Dani, marcar a Eletronorte. Vamos lá, todo mundo. Olha quem está aí, a Marília. Um beijo, Marília. Beijo. Que bom te ver aí. Igualmente. Vamos lá, quem vai fazer a foto bem bonita? Quem pode fazer aí pra gente? Vamos lá, Peraí. 3, 2, 1. Mais uma chance para todo mundo sair sorrindo. Henrique, dá um print aí pra gente. 3, 2, 1. Então, gente, um beijo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Muito obrigada. O pessoal da Evi